Vamos para o terceiro episódio daqui do Transbordar da Graça, trazendo mais um texto para nós, trazendo mais uma reflexão com vários temas para nos ajudar na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa reflexão. Amém? Peçamos ao Espírito Santo que nos dê entendimento em tudo aquilo que for falado aqui, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para o nosso terceiro episódio de hoje, com o tema Além do Espelho com Deus. Há espelhos que mostram o rosto, mas não revelam a alma. Há reflexos que expõem detalhes da aparência, mas permanecem incapazes de tocar as dores escondidas, os medos silenciosos, as memórias quebradas e a identidade ferida que tantas vezes carregamos por dentro. O drama humano é que muitas vezes aprendemos a viver pelo reflexo, pela imagem que projetamos, pela opinião que os outros formam, pela expectativa que tentamos sustentar. Mas Deus não começa sua obra em nós pela superfície. Ele não se impressiona com a moldura, nem se deixa enganar pela performance. A palavra declara que o ser humano vê a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. E o Salmo 139 revela que Ele nos sonda, nos conhece, discerne nossos pensamentos e conhece todos os nossos caminhos. Diante de Deus, o espelho perde a soberania, porque o olhar dele vai além do que os olhos alcançam. Ir além do espelho com Deus é permitir que Ele nos encontre onde ninguém mais consegue entrar. É abandonar a tentativa cansativa de parecer forte espiritual, resolvido ou interior ou inteiro. É admitir que sem a graça somos fragmentos, tentando se organizar sozinhos. Deus não ama uma versão editada de nós. Ele ama a verdade do que somos e justamente por isso não nos deixa permanecer aprisionados nela. O mesmo Deus que conhece o íntimo do nosso ser é aquele que nos cerca por todos os lados, põe sobre nós a mão e nos conduz pelo caminho eterno. Isso significa que o conhecimento de Deus a nosso respeito não é uma ameaça, mas um abrigo. Não é condenação automática, mas convite à rendição. Ser visto plenamente por Deus é assustador, apenas enquanto ainda tentamos nos esconder. Depois, torna-se libertador. Tiago usa uma imagem do espelho para confrontar uma espiritualidade superficial. Olhar para si, reconhecer algo e logo esquecer. Esse é o perigo de uma fé que emociona, mas não transforma, que ouve, mas não pratica, que contempla a verdade apenas o suficiente para sentir impacto, mas não o bastante para permitir mudança. Há pessoas que se aproximam da palavra como que se aproxima de um espelho. Veem suas rachaduras, percebem suas incoerências, reconhecem seu cansaço, mas saem da presença de Deus e continuam vivendo como se nada tivesse sido resolvido ou se revelado. O problema nunca foi olhar. O problema é olhar e fugir do que foi visto. Além do espelho com Deus existe um chamado. Não apenas enxergar quem somos, mas permanecer diante da verdade, até que ela nos cure
nos alinhe e nos recrie. Mas a revelação bíblica vai ainda mais fundo. Em Cristo, não somos apenas confrontados pelo espelho da palavra, somos transformados a contemplar a glória. Paulo afirma que, como o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito. Isso muda tudo, porque o alvo da vida cristã não é viver obcecado com a própria imagem, mas ser progressivamente conformado à imagem de Cristo. O espelho natural apenas devolve o que ali está, o encontro com Deus. Porém, não apenas revela, ele transforma. Não apenas revela, ele transforma. A presença do Senhor não serve somente para mostrar a poeira da alma, mas para restaurar a beleza original do propósito divino em nós. Talvez uma das maiores prisões da alma seja construir identidade a partir do olhar errado. Muita gente se define pela rejeição que sofreu, pela casa em que cresceu, pelo pecado que cometeu, pelo fracasso que experimentou ou pela comparação que alimentou. O mundo ensina a medir valor por desempenho, estética, status e validação. Mas em Romanos 12, versículo 2, nos chama a não nos conformarmos com esse molde. A mente precisa ser renovada, porque sem renovação continuaremos chamando de eu aquilo que Deus chama de ferida, de mentira ou de prisão. Ir além do espelho com Deus é permitir que Ele desfaça os padrões falsos que nos moldaram e nos ensine a discernir sua vontade boa, agradável e perfeita. É aqui que a reflexão se torna profundamente pessoal. O que você vê quando olha para si? Há quem veja insuficiência, há quem veja culpa, há quem veja cansaço, há quem veja uma história marcada por quedas e silêncio, e há quem, apesar de sorrir por fora, por dentro já não consiga se reconhecer. O Evangelho não nega a existência dessas marcas, mas se recusa a lhes dar a palavra final. O Deus que sonda o coração também foi quem formou no ventre, quem conheceu teus dias, quem viu teu embrião e quem continua presente até nas regiões mais escuras da alma. Você não é um acidente emocional, tentando sobreviver espiritualmente. Você é algo profundamente conhecido por Deus e ainda assim profundamente amado por Ele. Além do espelho também existe um lugar de cura para a vergonha. A vergonha faz a pessoa acreditar que o erro se tornou sua identidade. Ela diz: você falhou, portanto você é a sua falha. Deus, porém, faz distinção entre a mentira que nos deformou e a verdade que Ele deseja restaurar. Quando o Senhor olha para o coração, Ele não faz para humilhar, mas para redimir, para nos redimir. Ele não revela para destruir, revela para salvar. Na presença dele, as máscaras caem, mas não para nos expor ao desprezo. Caem para que finalmente experimentemos liberdade. O texto de Tiago fala de uma lei perfeita que traz liberdade. E isso é extraordinário. A verdade de Deus não nos aprisiona. Nos diagnóstico, ela nos conduz para fora dele. Por isso, ir além do espelho em Deus é deixar de perguntar apenas: como eu pareço?
para começar a perguntar: quem estou me tornando na presença do Senhor? Uma pergunta profunda para nós. Quem estamos nos tornando? O que nos estamos nos tornando na presença do Senhor? Essa é a pergunta da maturidade espiritual, porque há uma diferença entre ajustar a imagem e render a identidade. Ajustar a imagem é coméstico. Render a identidade é cruz. Ajustar a imagem tenta administrar impressões. Render a identidade permite que o Espírito Santo opere transformação real. E essa transformação não acontece em um salto teatral, mas de glória em glória. Passo a passo, confronto após confronto, entrega após entrega, cura após cura. Há também um consolo santo nisso tudo. Deus não exige que você chegue diante dele pronto. Ele pede apenas a verdade. Não pede um coração impecável, mas um coração aberto. Não pede perfeição instantânea, mas rendição sincera. O salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Essa oração é de quem já entendeu que o amor, que o maior milagre não é parecer bem diante dos homens, mas ser tratado por Deus por dentro. Quem ora assim já desistiu de esconder o que Deus já viu e decidiu confiar, que a mão que revela é a mesma mão que sustenta. No fim, além do espelho com Deus, existe Cristo. Enquanto Cristo se torna o centro, o espelho deixa de ser um tribunal e passa a ser apenas uma etapa de processo. Já não olhamos para nós para encontrar a salvação em nós mesmos. Olhamos para o Senhor e, olhando para Ele, somos refeitos. A verdadeira espiritualidade não nasce da obsessão pelo próprio rosto, mas da contemplação do rosto de Cristo. É olhando para Ele que a mente é renovada, o coração é alinhado, a identidade é restaurada e a alma encontra descanso. O espelho mostra que Deus mostra o que está. Deus revela o que pode ser pela graça. O espelho denuncia a superfície. Deus trabalha a essência. O espelho informa. Deus transforma. Oração final. Senhor, leva-me além do espelho. Não permitas que eu viva refém da aparência, da comparação ou da versão de mim que o mundo espera ver. Sonda meu coração, revela o que precisa ser cuidado ou ser curado. Quebra em mim toda mentira que roubou minha identidade e renova minha mente pela tua verdade. Que eu não seja apenas alguém que escute a tua palavra e se esquece, mas alguém que permanece, pratica e é transformado. Com o rosto descoberto, quero contemplar a tua glória, até que minha vida reflita mais a Cristo do que a mim mesmo. Amém. Irmãos, compartilha com as pessoas esse terceiro episódio, no nosso momento Transbordar da Graça, que, se Deus quiser, vamos continuar trazendo muitos textos com vários temas, que é muito importante a gente ler, ouvir. Não dá para ler porque não tem um texto, mas vamos tentar ouvir, que uma palavra possa saltar da oração ou do texto inteiro, possa saltar o seu coração. Isso tudo aqui é só para a gente estar em comunhão com o Senhor, buscar entendimento para saber o que reflete em nós. Será que nós refletimos Jesus para as outras pessoas? Será que estamos nos escondendo do Senhor? Que possamos abrir o coração e receber a grande graça, o transbordar da graça do Senhor em nossas vidas. Amém? Estamos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e salve Maria.